Nós queremos convidar você para estar refletindo na palavra de Deus neste momento e que o seu coração esteja receptivo para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar nesse lugar. Na semana passada nós refletimos sobre pedindo perdão de uma maneira errada. Hoje nós queremos refletir sobre este tema, pedindo perdão da maneira certa. Quem não acompanhou a mensagem da semana passada, ela pode ser acessada no canal da nossa igreja lá no YouTube. Aliás, eu vou recomendar que os irmãos peguem as mensagens que estão no canal da igreja, especialmente aquelas mensagens que você gostou mais, você compartilhe nos seus grupos, mande para os seus amigos, mande para as pessoas ouvirem. Se a palavra que você ouve aqui na igreja lhe abençoou, foi edificante para a sua vida, então considere encaminhar para pessoas durante a semana, de modo que outros possam ser também alcançados e abençoados, tá bom? Nossa reflexão tem a ideia de trazer aí a restauração de vínculos através da humildade e do arrependimento. E os dois textos que vamos estar usando estão em Lucas 18, 9 a 14 e 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Eu quero então orar mais uma vez. Pai, que a Tua palavra nesta noite encontre lugar em cada coração. Sejamos nós apenas instrumento em Tuas mãos, mas seja o Espírito do Senhor aquele que fala ao coração da Tua igreja. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Quero começar, meus irmãos, estabelecendo esse contraste fundamental e que frequentemente nós observamos nas relações humanas e, lamentavelmente, na vida espiritual de muitas pessoas também. Em nossa última abordagem, analisamos a maneira errada de lidar com a falha. E isso foi personificado na pessoa de Saul. Na figura de Saul, alguém que demonstra remorso de conveniência, alguém que se arrepende de forma interesseira. Saul, nós vimos semana passada, ele admitiu o pecado, mas o seu foco não estava na ofensa contra Deus, e sim estava naquilo que diz respeito ao próximo, a ele mesmo, na preservação da sua própria imagem. A frase que ele usa, pequei, mas honra-me, peço-te diante dos anciãos, revela um coração que busca perdão apenas para evitar as consequências sociais da queda e não para restaurar a comunhão espiritual. Pedir perdão da maneira certa é o oposto disso. Pedir perdão da maneira certa é diferente da postura de Saul. Enquanto a maneira errada foca na reputação, a maneira certa foca na reconciliação. Enquanto a maneira errada usa o perdão como uma ferramenta de manipulação para encerrar um assunto desconfortável, a maneira certa entende o perdão como um processo de cura que exige vulnerabilidade. Se a pessoa não admitir as suas vulnerabilidades, ela nunca consegue reconhecer seus erros e ela nunca consegue pedir perdão também. Isso, quando é compreendido, muda o modo como nós estabelecemos a relação com a culpa e o pedido de perdão. Hoje nós vamos mergulhar então nas Escrituras para compreender que o perdão bíblico, ele não é um simples desculpe-me. Ele é mais que isso. É mais um ato de adoração, um ato de justiça
que reconstrói pontes anteriormente dinamitadas pelo orgulho. Se o pedido de perdão da forma errada ergue muros entre as pessoas, o pedido de perdão da forma certa derruba os muros e ergue pontes, reconecta as relações. Então vamos olhar primeiro o fundamento bíblico à luz da parábola do fariseu e do publicano. É importante nós compreendermos esta anatomia do perdão olhando para este ensino de Lucas 18. A postura do coração determina a eficácia do pedido de perdão. O texto da Nova Almeida diz assim, Lucas 18, a partir do verso 9. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos. Olha só como o escritor sagrado começa esse texto. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezarem os outros. Será que há entre crentes esse sentimento? Será que há entre irmãos na fé o sentimento de que eles são justos e desprezam aqueles que não são? 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Em outras palavras, um era religioso e o outro não. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. É aquela oração que não passa do teto. Desta forma ele orava: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês, Jesus encerra a parábola, digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Nesta passagem, meus irmãos, Jesus expõe que o perdão não é alcançado por meio de uma lista de méritos ou por uma comparação favorável com os erros alheios. Ah, eu sou melhor porque eu faço isso, faço assim, faço assado. Jesus está dizendo que o perdão não é por aí. O fariseu não estava pedindo perdão. Ele estava apresentando um relatório de desempenho. Ele acreditava que suas virtudes anulavam a necessidade de arrependimento profundo. Por outro lado, o publicano nos ensina a maneira certa. Ele reconhece a distância. Ele estava longe. Ele reconhece a indignidade. Ele sequer levanta os olhos para os céus. E ele reconhece a natureza do seu problema. Sou pecador. 3 elementos que fazem com que já haja uma diferença entre esses 2 personagens. O fundamento do perdão verdadeiro reside na consciência de que não temos direitos a reivindicar diante daquele a quem ofendemos. O publicano não ofereceu desculpas. Ele não culpou o sistema de impostos romanos. Ele não justificou sua conduta com base nas pressões da vida. Ele apelou exclusivamente para a misericórdia de Deus. Pedir perdão da maneira certa exige que abandonemos a tribuna de defesa
e aceitemos o banco dos réus, confiando inteiramente na graça de quem concede o perdão, seja na relação com Deus, seja na relação com o próximo. Pensemos no perdão no seu sentido vertical, mas também horizontal nas relações humanas. Então, essa é uma realidade. Vejamos, de acordo com 2 Crônicas 7,14, o princípio que aí está, que nos mostra o caminho da restauração. A restauração de um indivíduo ou de uma comunidade passa por um processo estruturado por Deus. O texto de 2 Crônicas 7,14 é muitas vezes citado, mas raramente aplicado em sua plenitude no contexto das relações interpessoais. Ele estabelece as condições para o perdão que resulte em cura. Diz a palavra, vamos ler juntos? Se o meu povo se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E eu acrescento o verso 15 que diz, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Segundo Crônicas 7,14 nos oferece um mapa para o perdão correto, composto aí por 3 movimentos essenciais que devem ser replicados em nossos pedidos de perdão horizontais, com o próximo, e verticais também, na relação com Deus. Primeiro, humilhação genuína. A humilhação bíblica não é uma autodepreciação psicológica, mas o reconhecimento honesto da nossa falibilidade. É o ato de baixar as armas do orgulho. Quando nós pedimos perdão sem nos humilharmos, estamos apenas emitindo um comunicado oficial, não abrindo o coração. A humilhação de Saul foi fingida, a do publicano foi verdadeira, foi visceral. Pedir perdão da maneira certa exige que o eu seja destronado para que a verdade prevaleça. Então nós temos que ter em conta isso, humilhação genuína. Em segundo lugar, busca e oração. A busca implica iniciativa. O perdão correto não espera ser encurralado pela evidência do erro. Não espera que as coisas venham à tona para só então você reconhecer e pedir perdão. Ele busca a face de Deus. Ele busca a pessoa ofendida. A oração que representa a dependência do Espírito Santo, para que as palavras proferidas não sejam apenas técnicas, mas carregadas de sinceridade espiritual. Então é preciso buscar, tomar a iniciativa e é preciso orar. Esses 2 elementos caminham juntos na atitude daquele que é proativo na busca do perdão. Há situações, e os irmãos certamente conhecem algumas, em que as pessoas só admitem seus erros quando as coisas são descobertas, quando elas vêm à tona e quando elas expõem a pessoa. Nós temos um colega contemporâneo, baiano, fez seminário conosco, pastor de uma grande igreja no outro país. E ele estava realizando seu ministério com muitos bons resultados. Mas certa feita, enquanto ele estava pregando, um jovem esposo foi à frente, tomou-lhe o microfone e expôs o pecado dele diante da congregação. A tragédia disso é que isso está no YouTube, isso ficou gravado.
E de quando em quando isso volta. Aquele pastor havia celebrado o casamento daquele jovem casal, mas havia se relacionado com a esposa daquele rapaz. Foi uma tragédia. A igreja sofreu. Ele perdeu o ministério e hoje não está mais pastoreando. Pessoas que trazem à tona os seus erros só quando o problema é descoberto, isso é grave e isso é triste. Temos a conversão de caminhos aqui, é o terceiro aspecto dentro dessa perspectiva. Este é o ponto onde muitos falham. O perdão sem mudança de comportamento é apenas uma licença para pecar novamente. A palavra converter, no sentido hebraico, significa dar meia volta. Se o meu pedido de perdão não vier acompanhado de uma estratégia prática para não repetir a ofensa, ele é vazio. O perdão bíblico exige o abandono dos maus caminhos. Alguns elementos essenciais a serem considerados no pedido de perdão correto. Para que o perdão seja biblicamente estruturado e emocionalmente eficaz, ele deve conter elementos que validem a experiência da vítima e demonstrem a seriedade do ofensor. Não basta dizer, se eu te ofendi, desculpe. Essa frase transfere a culpa para a sensibilidade da vítima. O perdão correto assume a responsabilidade total. Reconhecimento sincero do pecado. Devemos dar nome ao erro. Em vez de generalizações como cometi alguns erros, o perdão correto diz, eu fui egoísta, eu menti para você, eu quebrei sua confiança. O reconhecimento específico demonstra que o ofensor compreende a natureza da dor que causou. Como diz 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A confissão é o primeiro passo da libertação. Segundo, arrependimento que transforma. O arrependimento é uma mudança de mente que gera uma mudança de vida. Ele se manifesta na tristeza segundo Deus, que, como Paulo ensina em 2 Coríntios 7,10, produz um arrependimento que leva à salvação e não deixa remorso. O arrependimento correto não foca na punição que se quer evitar, mas no amor que se quer restaurar. Terceiro lugar, é preciso ter restituição quando isso se faz necessário. O exemplo de Zaqueu em Lucas 19 é o padrão ouro da restituição. Ao encontrar Jesus, ele não apenas pediu perdão, mas se dispôs a restituir 4 vezes mais a quem tinha defraudado. Se o seu pecado causou prejuízo material, emocional ou reputacional a alguém, o perdão correto busca, dentro do possível, reparar o dano. A restituição é a prova social e a prática da sinceridade do coração. Por fim, nós temos o perdão dado e recebido. O ciclo de perdão se completa quando o ofensor aceita o perdão oferecido, sem se prender à culpa paralisante, e quando o ofendido libera a dívida. É um fluxo de graça que vem da parte do Senhor. Tiago 5,16 nos exorta, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. A cura está, portanto, na reciprocidade da vulnerabilidade. Se alguém erra com você e chega e lhe pede perdão,
e você não libera o perdão, você agora carrega a culpa pela situação, porque aquele que pediu, se está fazendo com sinceridade, ele está sendo honesto diante de si mesmo, diante da pessoa e diante de Deus. Mas se você está tão amargurado, está tão decepcionado que não consegue liberar, então você vai carregar esse fardo sozinho. Mas a realidade é que o perdão, ele requer reciprocidade. Quem pede precisa receber de volta. Eu lhe perdoo. Isto é importante. Mas, meus irmãos, como nós podemos aplicar isso na prática? Como nós podemos pedir perdão nas nossas relações reais? A teologia do perdão deve se tornar uma prática cotidiana, deve fazer parte do nosso dia a dia, das nossas relações, sejam elas familiares, sejam elas profissionais, sejam elas irmãos em Cristo. Essa é uma prática que deve fazer parte da nossa vida. Vamos considerar em seguida alguns desses princípios. Primeiro, na família. O ambiente doméstico é onde mais falhamos e onde mais negligenciamos o pedido de perdão formal. Pais precisam pedir perdão aos filhos quando perdem a paciência injustamente e quando reconhecem seus erros. Cônjuges precisam abandonar o silêncio punitivo. Sabe o que é o silêncio punitivo? Um dos dois é ofendido e se cala. Isso passa 1, 2, 3 dias, às vezes uma semana. Já ouvi história de gente que o casal estava sem se falar há mais de 15 dias. Um silêncio que pune, que machuca. Duas pessoas não se casam para ficarem estremecidas nas suas relações e achar que com o silêncio vai corrigir o problema. A pessoa precisa ter disposição para enfrentar o problema e não ficar fugindo dele, se escondendo por trás do silêncio. É preciso buscar uma conciliação falada, verbalizando aquilo que causou a dor. O perdão da família exige a eliminação do mas. Perdoe-me, mas você me provocou naquele dia. Nós temos visto situações de casais, de famílias, em que uma coisa que aconteceu há muitos anos atrás continua viva na relação familiar, e quando a crise se estabelece, a pessoa traz tudo aquilo de volta novamente. Traz tudo e joga na cara. E a pessoa fica remoendo amargura, remoendo dor, remoendo tristeza. Afasta isso, meu irmão. Afasta isso do coração, minha irmã. Deixe para trás as coisas que para trás ficam. Prossiga adiante. Avança. Libera. Remove o fardo. Perdoe-me, mas você fez isso e aquilo. Perdão correto termina no ponto final, após a admissão da culpa. Eu errei. Reconheço a culpa. Aí está o momento do pedido de perdão. Não tenho mais para justificar. Pensando na igreja como o corpo de Cristo, nós somos chamados à unidade. Mateus 5, 23 a 24, ele é imperativo. Se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. O culto a Deus é interrompido pela falta de perdão entre os irmãos. Pedir perdão na igreja significa priorizar a paz do corpo sobre o orgulho pessoal, o orgulho ministerial. A pessoa às vezes está naquela posição de liderança, reconhece que errou com alguém, mas ele é incapaz de reconhecer o erro e pedir perdão. Então ele fica se sustentando na sua posição, achando que isso vai descredenciá-lo. Na realidade, é preciso cultivar a paz em família, a paz em comunidade, estabelecendo o perdão como marca de relação entre as pessoas. E no relacionamento em geral, seja no trabalho ou nas amizades, o perdão correto evita a fofoca e a triangulação.
fulano me disse isso a respeito de você, e aí a coisa passa de um para outro, de repente o ambiente está minado, inseguro, ninguém confia em ninguém, ambiente péssimo. Isso às vezes acontece numa sala de aula entre colegas, isso às vezes acontece num ambiente de trabalho, numa empresa, e muitas igrejas sofrem disso, porque alimentam esse tipo de coisa. É preciso não dar espaço, não alimentar isso, porque a triangulação, a fofoca, ela destrói confiança nas pessoas. Se você errou com alguém, fale diretamente com essa pessoa, não tente compensar o erro com presentes, com favores, sem conversar e sem ter a difícil atitude da confissão. Confessar não é fácil. Confessar, às vezes, é muito difícil, mas é o caminho para a reconciliação. A integridade de um cristão é medida pela sua capacidade de reconhecer seus limites e falhas diante dos outros. Portanto, que nós apliquemos essas verdades. E aí, meus irmãos, caminhando para o final, pensando na restauração de vínculos. O perdão não é um sentimento. O perdão é uma decisão fundamentada na obra da cruz de Cristo. Se Deus fosse nos perdoar com base em sentimento, todos nós estaríamos condenados. Deus fez a escolha, Deus decidiu nos perdoar. E Ele decidiu fazer isso pagando um preço muito alto, mandando Jesus para dar a sua vida na cruz. E aquele que se reconhece indigno, pecador, e olha para Jesus como aquele que pode conceder-lhe perdão, Deus então lança, como diz a Bíblia, no mais profundo do mar, os seus pecados, e Ele esquece, Ele escolhe esquecer, Ele escolhe sepultar a culpa, porque Ele concede perdão por um ato de vontade. Da mesma forma, nós devemos aprender com Cristo. Devemos aprender que o perdão é um ato de escolha, de decisão. Pedir perdão da maneira certa é uma imitação daquilo que Jesus fez. Ele, sendo inocente, assumiu nossa culpa para que pudéssemos ser reconciliados com o Pai. Quando nos humilhamos para pedir perdão, nós estamos pregando, nós estamos testemunhando, nós estamos anunciando a graça, o amor, a compaixão, a misericórdia, porque o perdão é sobretudo o ato de compaixão e de misericórdia. Quando nós fazemos isso, nós estamos pregando o Evangelho sem necessariamente usar palavras, demonstrando que a graça é mais poderosa que o nosso pecado. Portanto, meu irmão, minha irmã, não permita que o sol se ponha sobre a sua ira ou sobre a sua dívida de perdão não resolvida. A restauração de vínculos é o desejo do coração de Deus para todos nós. O perdão correto remove o entulho que impede o fluxo do Espírito Santo habitar na nossa vida, no nosso coração, habitar nas nossas relações. Que possamos abandonar a postura de Saul e abraçar o quebrantamento do publicano, sabendo que um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza, disse o salmista lá no Salmo 51, 17. Que o Senhor, meus irmãos, nos conceda a coragem para sermos específicos em nossas confissões, diligentes em nossas mudanças e generosos em nossa restituição. Que nossas casas e nossa igreja sejam conhecidas não necessariamente pela ausência de conflito, mas pela excelência e rapidez com que nos reconciliamos uns com os outros e para a glória de Deus. Portanto, que nós aprendamos com essas realidades bíblicas e desenvolvamos em nossa própria prática o princípio de uma vida de alguém que, de fato, caminha construindo pontes, promovendo reconciliações,
aprendendo a se humilhar para o bem do próximo, para o seu próprio bem, para o bem da comunidade, para o bem da família. Quando você faz isso, você remove fardos que muitas vezes estão lhe deixando enfermo, muitas vezes estão lhe deixando doente, com uma alma batida, triste, que reflete num corpo dolorido, que reflete num corpo doentio. Então, que você, meu irmão, minha irmã, consiga, pela graça de Deus, liberar perdão e receber perdão para experimentar a paz que vem do Senhor. Amém? Vamos adorar ao Senhor?